Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e tô aqui hoje pra gente começar mais um vídeo, tá? Vocês já viram aí na capa, na thumb, do que a gente vai falar hoje. Eu quero falar da melhor surpresa, da melhor notícia, na verdade, né? Do clássico de domingo contra o Fluminense para esse restante de temporada, para essa reta final de Brasileiro. Eu quero detalhar para mim aqui o que foi, né? O que foi a melhor notícia desse jogo. Quem foi o cara que eu considero que fez uma atuação com muita qualidade que pode ajudar muito a gente nessa reta final, caso, inclusive, volte a repetir as atuações que teve lá naquele primeiro turno mágico do Botafogo. Então, antes de a gente ir para o tapetinho, a gente começar de fato o vídeo, galera, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo aqui no canal também, rumo agora aos 11 mil inscritos. Eu vou colocar uma metazinha aqui de 500 likes nesse vídeo, né? Será que eu estou sendo muito esperançoso? Enfim, só você vai poder me dizer. Então, galera, é rapidinho, deixa o like aí. Sem mais enrolação agora, vamos falar de quem eu acho que é a melhor notícia, né? E vai ser muito bom se o Lúcio Flávio e o Carly tiverem de fato recuperado esse jogador. Então, tá na tela, no tapetinho, como vocês podem ver aí, no meio, né? Para mim, esse jogador é o Júnior Santos, galera. É um cara que a gente chegou a falar bastante aqui nas nossas lives. Eu, inclusive, critiquei bastante pelas partidas recentes que vinha fazendo. Fiz até comparações com o Segovinha durante as nossas lives. Mas, né, o fato é, o Júnior Santos, nesse estilo de jogo do Bruno Lage, não, perdão, nesse estilo de jogo do Luiz Castro, do próprio Caçapa e do Lúcio Flávio, ele é, né, o cara ali pela direita que mais se encaixa com essa forma de jogar do Botafogo. Ah, Gui, mas você ficava falando do Segovinha, que o Segovinha era melhor do que o Júnior Santos. Galera, para mim o Segovinha fazia mais sentido do que o Júnior Santos no esquema, no estilo de jogar do Bruno Lage. Mas assim como eu falei na live que eu fiz recentemente aqui no canal, não tem mais Bruno Lage. Então, as opiniões em relação a essas coisas mudaram, tá? E, cara, para mim, o Júnior Santos ele é o cara que mais pode agregar para essa reta final de uma forma que não estava agregando. Aí vocês falam, por que, Gui, você acha isso? Por que você mudou de ideia? Por que, que com o Lúcio Flávio vai ser diferente? Galera, o Júnior Santos ele tem duas características muito fortes, muito presentes no seu jogo, tá, galera? Que é voltar, né, fazer uma recomposição de pisar de fato em uma faixa mais atrás no campo. Então, assim, ele é um cara que faz um papel de bloquear mais as subidas do lateral. Aí vai ter a gente voltando aqui falando, Gui, você falava que o Segovinha marcava tão bem quanto o Júnior Santos. Galera, o Segovinha ele é melhor subindo uma pressão do que o Júnior Santos. É um cara que se arrisca mais de desarme, é um cara que rouba até uma quantidade de bolas parecidas do que o Júnior Santos. Porém, o Júnior ele funciona mais como aquele cara que se posiciona na frente ali do lateral do outro time e tenta bloquear de alguma forma, né? Ele não dá um combate, né? Ele não tem uma postura tão intensa de tentar o desarme, de ser driblado. Ele é um cara que tem uma marcação um pouco mais conservadora. Isso ajuda ali a bloquear, né, a linha de ataque do adversário. Eu vou até depois trazer aqui para o campo o resto do time, vou explicar por que eu acho que o Júnior Santos tem esse peso defensivo bom e acaba potencializando até mesmo o jogo do diplácito defensivo. E, né, na questão ofensiva, o Júnior Santos é um cara que gosta muito de atacar, né, espaço e de aproveitar o 1 contra 1 do adversário, né, e ter campo para percorrer. O Júnior Santos é um cara que gosta de fazer aquela diagonal de fora para dentro e quanto mais espaço para ele correr, né, ou seja, quanto mais atrás ele sair do campo, né, para receber essa bola, para correr em profundidade, melhor ele consegue executar o seu estilo de jogo. Isso ficou muito claro no jogo contra o Fluminense, né? Quando o Lúcio Flávio explora aquela corrida dele diagonal, né? É quando sai o primeiro gol com o Tietchan, e a segunda quando ele dispara do campo de defesa até o campo de ataque, porque é um cara de muita explosão, tá? É um cara que, num campo aberto, né, ele consegue levar bastante vantagem em relação ao lateral, ao defensor adversário, por ter esse arranque muito forte, né? Melhor que o Segovinha. Segovinha é um cara de velocidade também, porém de uma velocidade mais no espaço curto. O Júnior Santos ele é mais de velocidade num campo aberto. E o time do Botafogo, né, que fez aquele primeiro turno mágico, o time do Luiz Castro, né, montado, né, moldado pelo Luiz Castro, ele gostava muito de explorar esse campo aberto, coisa que a gente fez contra o Fluminense, inclusive.
Então, trazendo aqui o resto dos jogadores para o campo agora, né, para a gente montar aqui a nossa escalação, e eu quero também exemplificar na prática como eu acho que o Júnior Santos ele é favorecido por esse estilo de jogo que o Lúcio Flávio resolveu adotar e resolveu recuperar do elenco do Botafogo, né? Então eu estou trazendo aqui o resto dos jogadores titulares da equipe do Botafogo, tá, galera? Então Marlon, Freitas, Eduardo, Tietchan, o Vitor Sala na esquerda e o Tiquinho. Então falando primeiro de um aspecto defensivo, por que o Júnior Santos ele pode ser crucial para essa reta final de temporada e por que ele pode ser essa notícia muito boa, cara? Voltando, o Botafogo marcando com aquelas suas duas linhas de 4, né, mas que com o Lúcio Flávio, né, com o Castro, o Eduardo acaba sendo esse quinto homem aqui por dentro, então acaba sendo, em alguns momentos, um 4-5-1. O Júnior Santos ele é muito importante no papel de bloquear avanços do adversário. Eu vou trazer aqui um jogador do Fluminense, né, que foi o nosso último adversário, e vou tentar exemplificar o porquê que eu achei que ele foi muito importante nesse jogo. E pode ser importante também em jogos futuros, tá? O Júnior Santos, galera, ele não é um jogador que ele sai numa caça muito forte ao lateral adversário, a quem está com a bola do adversário. O Júnior Santos ele é muito mais um cara que bloqueia, né? E eu vou até agora trazer aqui para o campinho 3D, tá? Ele é muito mais esse jogador que para na frente do lateral, né, e tenta bloquear os avanços do que o cara que vai subir aqui na marcação e vai dar esse combate no Marcelo, que já é uma característica maior do Segovinha. O Segovinha tem essa intensidade, tem esse arranque para tentar diminuir espaço. O Júnior Santos ele prefere uma postura um pouco mais conservadora. Tá? Então ele acaba baixando um pouco mais essa linha, né? Então, de uma certa forma, ele atrai a subida do adversário, mas aqui, né, meio que na intermediária, no segundo terço do campo, ele fecha o espaço. E Gui, por que isso pode ser tão bom também pro Diplácido, cara? Porque, galera, Diplácido é um lateral que o quesito de marcação dele, ele é muito potencializado, tá? Quando o Diplácido consegue ter uma maior proximidade do atacante adversário e diminuir, tá, o espaço para o adversário atacar. O que você está falando, Gui? Galera, basicamente o Diplácido ele é excelente colando no atacante adversário. Quando o espaço de jogo ele é curto, né, trazendo aqui um exemplo para vocês, quando ele é curto, quando o Diplácido consegue diminuir essa área de alcance do atacante adversário, o Diplácido costuma sair muito bem. É um cara que ganha muito esses duelos, né, pelo chão em curto espaço. Agora, se a gente tivesse, por exemplo, né, voltando à questão do Segovinha, nesse caso aqui, o Segovinha provavelmente saltaria uma pressão, tá? E aí, se a gente for pensar aqui em saltar a pressão, dá um zoom aqui, né? Que deu uma afastada boa. No momento que o Segovinha, né, salta aqui uma pressão, ele abre espaço, né? Voltando aqui rapidamente para o 2D, para eu desenhar aqui para vocês, ó. O Segovinha abre um espaço maior para o adversário percorrer. E aí, galera, o Diplácido, nesse espaço grande aqui para ser atacado, ele não vai bem, galera. O Diplácido, assim como o Saravia, tá, ano passado, são jogadores que, marcando, eles precisam estar bem próximos, tá, do adversário. Esse espaço aqui, ele tem que ser bem encurtado. Bem encurtado. E como ele, com a subida do lateral, ele teria que subir junto, o que é melhor fazer nesse caso, tá? É melhor, de fato, trazer o Júnior Santos um pouco mais para trás, né? E, por consequência, prender também o Diplácido numa linha um pouco mais recuada. Porque aí, repito, o espaço diminui e aqui o Diplácido consegue se virar bem, né? A atuação dele contra o Fluminense é excepcional, né? É excepcional nesse ponto. E aí, partindo agora para a parte ofensiva, por que o Júnior Santos pode ganhar também bastante, cara? Porque olha a diferença, né, de um Botafogo que marca numa posição mais baixa, né? E não estamos falando de marcação baixa, mas estou falando de uma posição mais baixa do que com o Bruno Lage, um bloco médio, né? Reparem o campo que o Júnior Santos tem para percorrer. Eu vou até consertar o retângulo aqui, galera, porque o Júnior Santos ele gosta muito de fazer aquela diagonal, como eu vinha falando para vocês.
Reparem o espaço que o Júnior Santos tem para percorrer. Vou até levar para o 3D de novo, tá? Caso o Botafogo recupere essa bola. Né? Esse é o espaço que o Júnior Santos tem para percorrer. E ele gosta de percorrer esse espaço. E ele tende, inclusive, a ganhar do lateral nesse arranque, cara. Então, assim, é um cara que se encaixa muito bem com esse estilo de jogo do Botafogo. É por isso que ele era até intocável na época do Castro, tá? E também foi muito útil na época do Caçapa com o Lúcio Flávio. Então, cara, reparem como ele tem bastante espaço, tanto para ele correr na diagonal, né, como ele fez nos 2 gols do Botafogo, né? No primeiro, ele já faz essa corrida desde o início, e no segundo, ele vem aqui mais pela lateral e cai para o meio para receber o passe do Eduardo, né? Então, cara, esse jogador aqui, ele tem muito mais espaço para percorrer do que se o Botafogo tivesse fazendo talvez uma pressão um pouco mais alta e marcando também num bloco um pouco mais alto, né? Vamos simular aqui um Botafogo saltando um pouco mais a pressão, tá? Com as linhas um pouco mais levantadas. Reparem, tá? Como tem mais adversários, né? Tem mais jogadores do time adversário preenchendo, né, as linhas, vou voltar lá para o 3D, do que quando o Júnior Santos tem o campo aberto. Tem até que apagar, inclusive, esse desenho aqui, porque esse retângulo aqui ele diminui bastante. E aí o espaço do Júnior Santos ele fica meio limitado. E ele sentiu muito isso, principalmente com o Bruno Lage. Tá? Ele sentiu muito essa questão com o Bruno Lage, porque ele não tinha tanto espaço para percorrer. E aí eu volto na memória de vocês. Qual foi a partida que o Júnior Santos fez uma atuação mais apresentável, né, com o Bruno Lage? A contra o Corinthians, que o Botafogo teve que recuar um pouco mais suas linhas e o Júnior Santos, por consequência, né, da expulsão do Marçal, teve mais campo para percorrer. Então, cara, de fato diminui esse espaço e é uma coisa que atrapalha o jogo do Júnior. Tá? Então, eu acredito muito que, voltando, né, às bases, num bloco médio, com uma linha um pouco mais baixa do que a gente vinha apresentando com o Lage, defensivamente e ofensivamente, o Júnior Santos, galera, ele é a melhor notícia para esse time do Botafogo, para essa reta final de Brasileiro. Ainda mais se a gente pensar, né, numa recuperação do lado psicológico dele, daquele lado confiante, de que vai para cima do adversário, que dribla o adversário e que consegue fazer grandes jogadas. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Vai ter live ainda no canal, então estejam aqui às 3h30. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Quero saber a sua opinião. Para você, qual foi a principal notícia? Qual foi a principal surpresa até para essa reta final de temporada? Gostou da análise? Deixa o like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo, tá? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um abraço, galera. Fui!